Oi galera do Descomplicando, então aqui a gente vai partir para o segundo vídeo das teorias. Semana passada eu postei o vídeo das duas primeiras teorias, eu vou deixar o link aqui para quem quiser acompanhar a aula. E aqui a gente vai falar de mais duas teorias. Primeiro a gente vai falar de Piaget e após a gente fala de Vygotsky. Piaget é um psicólogo e a teoria dele é o cognitivismo construtivista. Vamos lá, como é isso? Ele entende que a aprendizagem, a aquisição da linguagem, ela vem de uma inteligência completa. A criança ela tem que se desenvolver completamente para que aí ela consiga a aquisição da linguagem. Isso também ele leva em consideração o meio e a interação dela com o objeto, com o indivíduo, com o meio, com a cultura. Como assim? Vamos lá. Ele divide essa aquisição em alguns estágios. O primeiro estágio é o estágio sensório-motor, que vai do 0 aos 18 meses. Como que é esse estágio? A criança ela vai começar a se desenvolver de forma motora. Ela vai começar a engatinhar, ela vai começar a andar, a pegar os objetos, aí ela já vai começando a fazer assimilações e acomodações com esse objeto, certo? Aí, depois que a criança supera esse estágio, ela vai partir para o segundo estágio, que é o pré-operatório. O pré-operatório, ele vai dos 2 anos aos 7. Esse estágio, ele é dividido em mais 2 estágios. Dentro desse estágio, a gente vai ter mais 2 estágios. O estágio egocêntrico, que vai dos 2 aos 4 anos, e o estágio intuitivo, que vai dos 5 aos 7 anos. Então, vamos lá como é isso. Nesse estágio, a criança, e daí vai ficar subentendido os outros 2 estágios, certo? A criança, ela começa uma forma mais simbólica, funções mais simbólicas. Como é isso? As coisas vão começando, os objetos vão começando a se transformar em símbolos. Por exemplo, a caixinha de fósforo vira um carrinho, o cabo de vassoura vira um cavalinho. Essa daí a criança ela vai começando, ela começa a desenvolver nela a representação de algo. Ela sabe que é uma brincadeira, ela vai pegar a caixinha, ela vai saber que é uma brincadeira, mas aí ela vai transformando aquele objeto num símbolo. E isso ela pode fazer de forma egocêntrica, porque a criança no primeiro momento ela é egocêntrica. Ela não consegue se colocar no lugar do outro. Por exemplo, se ela vai apresentar se ela vai contar uma história, ela conta como se ela estivesse contando para ela. Ela não conta, eu não vou contar para o outro sujeito como se ele não estivesse lá. Ah, aconteceu assim, assim, assim. Ela vai contar como se ela estivesse contando para ela, porque ela vivenciou. Ela ainda é egocêntrica, as coisas, tudo é em volta dela e as pessoas têm a mesma perspectiva que ela. Ela não consegue entender que o outro ele tem uma outra visão. E é muito intuitiva ainda essa questão das ações que ela vem tendo. Ainda são por intuições, não é por compreensão em si. É mais intuitivo dela. Ela vê, ela assimila e daí ela repete. É mais ou menos isso. E nesse estágio também vai aparecer a noção de tempo e de espaço, certo? E daí, a partir desse daí... e nesse também, ela tem uma dificuldadezinha com a irreversibilidade. Ela não consegue ainda assimilar muito bem que as coisas, o início e o final, e elas podem se transformar. Tipo, a criança pega uma massinha e tá uma bolinha e ela transforma numa salsicha. Para a criança, ela ainda não consegue entender que aquela salsichinha, ela pode voltar a ser uma bolinha, certo? Depois desse, aí vai vir o pré-operatório concreto. Como que é nesse estágio? A criança, ela já vai começar a ter, a resolver problemas mais concretos. Ela ainda vai ter dificuldades com coisas abstratas. Na teoria de Piaget, ele usa a matemática como exemplo. Eu vou pegar um exemplo mais simples para ver se transforma assim. Um exemplo que ele falou é de volume. Por exemplo, eu tenho 2 copos grandes
e eu coloco suco nesses 2 copos. Aí depois eu pego desse copo grande assim que eu falo em comprimento, e coloco num copo mais redondozinho, só que em comprimento ele é menor, mas ele é mais, a circunferência dele é maior. Vai caber a mesma quantidade de suco nos 2 copos. Isso é o que a criança começa a aprender nesse estágio pré-operatório concreto, que a gente muda, a gente faz essa transformação, mas o volume continua o mesmo. É mais ou menos isso aí. E nas questões mais abstratas, a criança ela tem mais dificuldade, que vai ser superado no próximo estágio, que é o estágio operatório formal. Que lá a criança ela já vai conseguir assimilar essas coisas mais abstratas e também as concretas. Agora vamos para a próxima teoria. Então, galera, agora a gente vai ver Vygotsky. Vygotsky também é um psicólogo e a teoria dele é o interacionismo social. Vamos lá. Nessa teoria dele, ele fala que a aprendizagem e a aquisição da linguagem, ela vem pelo meio que precisa da interação de outra pessoa. Então, para ele, a gente, para ter a aquisição da linguagem, a gente precisa pelo menos de 2 pessoas para ter esse desenvolvimento de aprendizagem. Por quê? Porque a gente vai ter o meio, mas a gente vai precisar que alguém nos direcione, que seja mediador dessa aprendizagem. Alguns estudos falam, em alguns artigos vocês vão ver isso, quando procurar sobre Vygotsky, que a criança ela aprende mais com a linguagem direcionada a ela do que a linguagem que ela está inserida. Aí voltando lá para a teoria de Vygotsky, ele fala que o meio mediado por outro vai me dar a experiência de aprendizagem. Aí ele desenvolveu como que eu posso dizer? Uma teoriazinha, acredito, um componente, vamos colocar assim, que chama a zona de desenvolvimento proximal. Essa zona é a distância entre o meu desenvolvimento real. Esse desenvolvimento real quer dizer aquilo que eu aplico sozinha, que eu tenho capacidade para aplicar só. E a distância desse desenvolvimento real para o proximal. Quem é o proximal? Aquela aprendizagem que eu preciso de um mediador para me ajudar a aplicar. Vamos colocar isso na prática. Eu já sei, por exemplo, falar bola, prato, algumas palavras eu já sei falar, certo? Palavras, vamos fazer palavras. Isso é um desenvolvimento real, isso aqui é o que eu sei, é o que eu vou aplicar. Eu aplico sozinha, não preciso mais de ninguém me ensinando que B com O é bola, L com A é lá e forma bola, certo? Aí, o meu desenvolvimento proximal, o meu desenvolvimento que eu vou precisar de alguém é, por exemplo, um mediador que me explique, que me ajude, que me auxilie a formar uma frase com as palavras que eu conheço, certo? Então, a gente vai aprendendo conforme alguém vai mediar pra gente, alguém vai auxiliar pra gente essa aprendizagem. E a minha distância entre o que eu realmente sei e o que eu posso aprender sendo mediado é a minha zona de desenvolvimento proximal, certo? É aqui que eu me encontro. E uma diferençazinha de Vygotsky para Piaget, tá? Bem clara Piaget, ele acredita que a gente aprende de dentro para fora. E Vygotsky diz que a gente aprende de fora para dentro. Essas experiências, elas vão me formar como falante. Ela vai me tornar um falante, certo? Eu vou passar a ser um falante ativo na minha aquisição. E Piaget, ele acredita que a gente vai desenvolvendo, vai pegando experiências com aqueles estágios e aí a gente aprende. Tá certo, galera? Se vocês gostaram, dá um curte, comenta, se tem sugestão, se tem alguma dúvida, algum assunto que vocês queiram que sejam abordados nessa área de linguagem, deixa no comentário, deixa aquele like bacana, compartilha e chama os amigos para se inscrever, tá? Beijo!